Olá, seja bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição aqui do nosso podcast Ideias. É uma realização do Lar Sírio que visa democratizar o conhecimento sobre a cultura avaliativa e acelerar a transformação social. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a equipe aqui do ITI, que trabalha com tecnologia, e ITI significa Instituto de Tecnológico e Inovação. E tem a oportunidade aqui do convite para a Sônia, que é gestora no ITI. Tenho aqui o professor Kleber, que também trabalha com inovação e tecnologia. E tenho aqui o André, que é o jovem que está aí vivendo o mundo real, atual, desse trabalho que essa equipe aqui da ITI está realizando aqui em São Paulo. Muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado por virem. Já quero iniciar aqui com uma provocação, né, aqui para o Kleber. Kleber, diga para mim, hoje, trabalhando com a vulnerabilidade, esses jovens que você tem trabalhado, que você tem desenvolvido os projetos, como que é recebê-los sabendo que a tecnologia ainda não é para todos? Ou se eu estiver errado, você me corrige, né? Mas eu imagino que o jovem que está lá na ponta da periferia, será que ele tem os equipamentos para fazer esses cursos? Será que ele tem esses recursos? Se não tem, como que você lidar com esse dia a dia? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. E essa é uma visão que a gente tem que mudar na sociedade, porque os jovens, todos têm um celular, não importa a potência do seu celular que você tem em casa. Então, eles têm acesso à tecnologia. E aqueles que não têm acesso, dentro do ITI, a sala de aula ela fica disponível no período da tarde, ele tem a aula de manhã, e à tarde ele pode usar da sala para poder estar fazendo seus estudos, para poder estar evoluindo com o seu conhecimento. Então, na questão da tecnologia, eu acho que ela é sim uma grande oportunidade que a geração atual tem de transformar a vida. Porque pensando lá atrás, antigamente, quando você ficava desempregado, você tinha que correr atrás de alguma empresa. Hoje você tem aplicativos de entrega, você tem acesso a fazer vídeos na internet e alguma forma de monetizar. Então, é um ponto que a tecnologia, ela traz sim um grande alcance para qualquer população, seja da periferia, seja da classe A, classe C, classe D, E. Então, é bem legal isso e é uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça das pessoas que negócio de tecnologia não é para mim. Tecnologia é para todos. É que a Sônia que é a gestora que deve fazer esse estudo e dar esse suporte, pensar nessa grade até de atividades, né, Sim. Sônia? Como que você elabora, considerando que o Kleber está falando, que assim, hoje, graças a Deus, nós temos aí a possibilidade de instituições como a de vocês de dar esse espaço, né, dar essa estrutura. Como é esse olhar estratégico? Como vocês pensam? Como vocês organizam para atender essa população? Compreendo. No Instituto, nós temos a missão de proporcionar esta capacitação, esta diferença entre aquele aluno que teria possibilidade, né, que pode estudar numa escola particular, que tenha laboratórios de alto padrão, versus aquele aluno que está na periferia, ou que está numa escola pública e que não tem os recursos tecnológicos, né? Então, para cada ação nossa, nós damos uma olhada no território. Certo. Não vou dizer pesquisa, mas é um levantamento, né? Nós levantamos as necessidades da região e aí é que nós vamos pensar qual é o perfil daquela população, daqueles jovens, porque nós atendemos a partir de 7 anos. Ou seja, 7 anos? A partir de 7 anos, sem limitação de idade. Certo. Né? Então, e para cada projeto nós temos a faixa etária. Certo. E na região a gente faz esse estudo para sentir o território, ver os recursos, pensando no perfil da nossa população, aí montamos a matriz. Né? A matriz, a trilha, como é que vai ser, né?
E durante essa é curioso, porque a questão do território é algo que diz muito sobre a questão da vulnerabilidade. Sim. Né? Então, hoje, eu ouço até alguns gestores de organizações sociais falando que não conseguem, muitas vezes, alcançar um edital, um dinheiro, um investidor, por conta que ele está muito no extremo. Né? Então, isso é algo que parece bobeira, mas dificulta, às vezes, até a aprovação de projetos. E aí, nessa análise que vocês fazem do território, eu fiquei com uma dúvida quando você estava falando. Essa análise você está pensando porque nosso assunto aqui também é impacto social, né? Então você está pensando ali nesse território no sentido de atender essa população ali, ou até mais, eu não sei nem se tem vaga o suficiente, mas até ir mais adentro dos territórios, né? Mais dos seus extremos. Isso, porque na realidade, estamos sim. Primeiro, o nosso olhar, né? Então, a gente tem a nossa programação, mas o nosso diferencial é a parte de como nós vamos trabalhar isso. A gente também olha o aspecto socioemocional. Então, você vai verificar, tem ali o território, nós vamos ver os recursos que o território tem, porque na realidade, quando a gente recebe um aluno, esse aluno, antes de tudo, é uma pessoa, né? E ele tem necessidades. Então, a gente verifica também recurso de equipamento público. No nosso entorno tem o quê? Tem uma UBS, tem que tipo de atendimento? Metrô. Né? Isso. Tudo isso a gente tem que verificar o que tem de recurso público, né? A gente pensa também, porque na realidade temos que captar recursos para isso. Participar de editais, né? Concorrência, para a gente poder atender melhor, né? Então, às vezes a gente tem um trabalho que a gente capta um recurso e ele não é suficiente para atender a necessidade daquela população, né? Nós temos projeto que o próprio André está participando, né? Que hoje ele está numa fase onde nós conseguimos ter um kit lanche. Só que esse projeto ele começou sem nada, né? Por quê? Nós temos caso onde o próprio aluno ele não tem condição de chegar até a unidade. E como é que faz, Sônia? Pois é difícil, né? Então a gente tenta, pelo menos, estar assim, numa região de fácil acesso. Né? Então vocês pensam até, por exemplo, se tem um ônibus que passa ali perto, uma pessoa Isso, para porque facilitar. E normalmente atendemos regiões de difícil acesso. Né? Porque às vezes tem o transporte público, mas ele não é continuado, é moroso. Então o aluno chega atrasado, não tem como, né? Às vezes o aluno não tem condição, né? Porque nós temos alunos que estão estudando, mas temos uma outra parte que ou parou o estudo, né? E não tem condição, não tem o ticket do estudante, não tem o transporte subsidiado, né? Então a gente também fica o quê? Tentando recurso, tentando projetos que a gente consiga fazer essa cobertura. Né? Dependendo do projeto, fizemos um trabalho de robótica, o Kleber até acompanhou. Nesse robótica eu contemplei o transporte. Então a gente ia com o transporte para captar o aluno para a aula, levava e trazia. Peraí, vocês tinham um ônibus, uma van e ia buscar os alunos Sim. no território? Entendi. Nossa, incrível. Aí uma coisa que você comentou de tipo como que a gente alcança, né? Nós temos um módulo online que tem bastante também associações que fazem, né, cursos gratuitos online, então tem bastantes empresas privadas também que apoiam. Só que o online cai naquela questão, o aluno lá da ponta, lá da periferia, que ele não tem um computador em casa, só tem um celular na família, como que ele vai conseguir acessar o conteúdo online? Então o nosso projeto, ele vai, como a Sônia falou, faz um levantamento e a gente procura colocar um polo físico próximo, com fácil acesso, próximo de metrô, linha de ônibus, facilitando o acesso e com tecnologia de ponta. E isso eu posso dizer, e é um orgulho isso de a tecnologia que a gente tem nos nossos polos, muitas universidades de nível privado que custam, de faculdade eu tô falando, que custam mais de R$3.000 a mensalidade e não tem um laboratório que a gente tem dentro do AvançaTech.
computadores Core i7 com mais de 16 GB de memória, realidade virtual, que é o MetaQuest 3, que é o último óculos, é a tecnologia que tem de ponta de mercado em realidade virtual. A gente tem tudo de fácil acesso para o aluno ali. Então ele vai ter a aula teórica e a aula prática com o que tem de mais novo em tecnologia no mercado. Isso precisa vir a público, né? Vamos dizer assim, que a gente quando pensa assim, às vezes isso, a gente pode estar até pensando errado, né? A questão da periferia, ela tem as suas dificuldades, mas eu acho assim, tem pessoas que superam, né, essas expectativas que infelizmente a gente tem de pessoas que tem, às vezes sai de casa sem tomar um café, Sim. às vezes não tem um calçado, às vezes não sabe se vai almoçar naquele dia, a pessoa tem as dificuldades, mas existem projetos como esse que tá olhando para isso, né? Porque, Exato. como acho que a Sônia, a gente está falando nos bastidores, não é só o assistencialismo, né? Não vou só te dar uma cesta, que é importante dar, não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, mas que eu te dou essa cesta, mas vamos sair dessa situação, vamos trabalhar isso. Exato, porque aí você é aquela famosa ditado, né? Você não dá o peixe, dá a varinha e ensina a pescar. Então, nesse conteúdo tecnológico, a gente consegue, com uma trilha de conhecimento, fazer com que, como o André, ele enxergou um caminho onde ele não sabia que caminho tomar, que quando o adolescente chega na fase de escolher uma faculdade, ele fica na cabeça, eu quero isso, eu quero aquilo, ele não tem claro qual caminho seguir. Então, ele tendo a oportunidade de ter alguma capacitação, alguma trilha que vai guiá-lo, ele consegue tomar a decisão de qual carreira ele vai seguir no futuro. Boa. E também, não é, Kleber, o nosso diferencial. Esse diferencial, por quê? Nós temos, durante a nossa trilha, né, nós temos o plano do curso, o plano de aula, trabalhamos em conjunto, não é uma disciplina apartada, as habilidades socioemocionais. E isso favorece, o André sabe, a gente realiza a avaliação por meio de roda de conversa. Nessas rodas, a gente puxa muito, né, André? Fale, se posicione, o que você acha? Então, nós temos uma escutativa. Então, nessa roda de conversa, a escutativa favorece. E, por meio do networking, dentro da sala de aula, né, o grupo de amigos, eles vão conversando, um auxilia o outro, porque nós temos numa sala, a partir de 16 anos, a gente tem gente com 23, 53, 44, 70. Tenho engenheiros, eu tenho pessoa não formada. Então, o grupo se une. Então, existe uma troca, uma permuta de informação e de relacionamento, não é? André pode falar isso para a gente? Então, isso move também, Kleber, amplia o campo psicossocial, amplia. Então, é o além da nossa parte acadêmica, né? Então, a gente tem, assim, a inclusão digital, com os nossos equipamentos de ponta, o social e o educacional. Porque essa somatória, né, trabalha toda a parte de ética, o meu comportamento, e começo a ter a postura, né? Então, o que a gente gostaria de estar colocando é que as ONGs, né, os nossos pares, têm que sair da mesmice, né? Não é cursinho de informática, não é, Kleber? Que a gente vem com propósito, o pessoal, sim, é cursinho de Word, Não. Quando eles entram na sala, isso. Eles têm um choque de realidade. Isso. Por exemplo, como a Sônia mencionou, tem engenheiros. Aí você fala, mas o engenheiro vai fazer um curso desse? É porque o material e o conteúdo que ele está aprendendo ali dentro, ele não teve dentro da universidade. E não tem. Porque é algo que você ou vai aprender no dia a dia, quando você entrar em uma empresa. Então, os materiais eles são desenvolvidos pensando na possibilidade de abertura de mercado. Quando a gente fala desenvolvimento de jogos, o pessoal fala, mas isso é para fazer jogo, aplicativo de celular. Só que eles não param e pensam, eu trabalhei 13 anos com tecnologia de jogos, só que desenvolvendo simuladores para Case New Holland. Então, é uma das maiores empresas do mundo que desenvolvem colheitadeiras. Trabalhei com desenvolvimento para a área automobilística. Então, tudo que é para Embraer, que é parte de aviação, para tudo treinamento de realidade virtual e realidade aumentada para capacitação de profissionais, mecânicos, engenheiros.
usando a gamificação, usando o que você aprende para fazer jogos. Kleber, é um assunto muito polêmico que você está falando, porque é assim, para você naturalmente, que é o técnico que domina o assunto, é uma realidade muito presente, né? Então, eu vejo que não é uma realidade, parece, para todos, né? Não é que para todos, não vai ser para todos, mas ainda isso não está muito assim no dia a dia das pessoas, né? E é uma linguagem muito nova. E aí eu quero aproveitar e engatar aqui e colocar o André na conversa, mais na fala. André, olha, então a gente estava falando agora dessa dificuldade de acessar o bairro. E a gente está falando um pouquinho agora, antes de iniciar, eu queria que você retomasse essa fala, desse enfrentamento dessas dificuldades que você provavelmente deve viver, porque está nesse momento, você está no agora. E aí eu queria que você me respondesse como que é isso para você, e já também responda algo como o Kleber falou aqui, como que foi acessar esse mundo, né? Como que foi essa experiência para você? Então, eu acho que hoje nas escolas, assim, tem uma falta de clareza para o mundo adulto. Para o mundo de quando é que você vai entrar no emprego, fortalecer essa indústria. Porque o que o jovem hoje que quer entrar na área de tecnologia sabe de programação? O que o jovem hoje aprende na escola para ele falar, não, esse caminho eu gostei. E o que ele pode entrar, saber o caminho. Porque a realidade hoje no Brasil é muito difícil. É difícil, gente. Porque o que o jovem hoje vê? É uma cultura fácil, é uma cultura que não tem etiqueta, não tem um respeito. E aí o jovem vai para o lado mais fácil. E o que a gente vê nas escolas é a falta dessa entrada na indústria, a falta desse caminho para o jovem. E eu, graças a Deus, tive uma educação bem com meus pais, mas não é todo mundo que tem essa oportunidade. E eu acho que é muito importante essa facilidade para o jovem. Como é que hoje está o transporte público? O jovem tem que aguentar o metrô lotado. Felizmente sim. E vão ser alguns que vão sair, mas eu acho que a gente tem que facilitar essa entrada. Para mais jovens virem e para a indústria se fortalecer no Brasil. Para a gente criar. Eu acho que o Brasil falta criar. A gente pega muitas coisas de fora, mas a gente tem que criar o nosso. E eu acho que isso é o importante para os jovens de hoje, ter essa clareza, falta esse sonho. E vai ser difícil o caminho, mas também você vai ter suas conquistas. Porque o que o jovem hoje quer? Ele quer viver a sua casa tranquilo, com a sua família, ter o seu carro ali, ter essas conquistas, e qualquer um quer isso. Só que a gente tem que dar essa clareza do que ele pode ter, como ele pode ter. Uhum. E aí você enxergou isso na tua escolha. Você olhou lá, o ITI e falou, nossa, você falou agora há pouco que foi um convite de um amigo, né? Então você viu, foi assim que aconteceu na sua cabeça? Puxa, eu acho que esse é o caminho, essa é a oportunidade, eu vou abraçar ela. Sim, quando meu amigo me chamou, eu falei, eu já estava procurando alguns cursos, eu falei, não, eu vou agarrar essa oportunidade aqui e vou abraçar e não vou soltar. Porque também a gente vê muitos jovens hoje entrando no curso e desistindo. Ou fazendo uma faculdade e entra no mercado de trabalho sem saber o que o mercado de trabalho está pedindo. Aí entra sem um curso, entra sem um emprego, uma carga de emprego. E aí o mercado consome essa pessoa. Aí o que a gente vê? Muita uberização. Que a pessoa é engenheira, a pessoa fez uma faculdade e está indo pro Uber, não está exercendo a profissão. Só que aí a gente fala, esse cara é Uber? Não, ele é um cara que perdeu o curso dele. Ele está exercendo outra profissão. Ele é um engenheiro que não é mais. Ele perdeu o caminho. E assim, é claro que o Uber é um trabalho digno, mas só que a gente tem que inovar a indústria. O Uber é importante, mas a gente tem que inovar a indústria. Então, eu acho que falta essa visão clara nem só para o jovem, para o adulto também. Porque muita gente que tem 3 faculdades e não sabe o caminho da profissão. Eu acho que é muito importante o meio acadêmico, mas a prática é a mais importante. A prática eu acho que é algo inegociável. A pessoa tem que sair dali falando, não,
agora eu tenho um emprego, agora eu estou praticando a minha área e eu estou ajudando a sociedade a ir para um caminho melhor. Se você me permite, Claro, por favor. nós temos agora, saiu essa semana na revista Exame, né? Inclusive o nome dele é Rodrigo Dib, ele montou um artigo nessa revista apontando o cenário que o André está colocando para nós. O que acontece? O jovem não está sendo treinado na prática por conta da própria tecnologia entrando. A gente vai ter aqui dois legumes, duas facas. Porque o que a gente vai ter? Por um lado, você tem a tecnologia chegando, a IA chegando e abarcando situações, por exemplo, de atividades rotineiras, repetitivas. Então, uma recepção, um telemarketing, uma portaria, não é? Que seria, bem abordado nesse artigo, o primeiro patamar. E esse primeiro patamar é onde entraria o jovem levando toda a pancada do mercado, aprendendo a se posicionar, sendo moldado como júnior, para depois ele chegar a ser sênior, né? Então tem um pensamento, né? Esse artigo faz a gente pensar. Então, a realidade de um CAGED hoje, de um Ministério do Trabalho, ele aponta crescimento na inclusão de jovens de 18 a 24 anos no mundo do trabalho. Só que você volta e começa a olhar em quais funções? Funções operacionais, funções rotativas, né? E que não vai ter carreira, né? Ele não consegue se treinar. Por quê? Por um lado tem a concorrência da tecnologia, ele não fica, como é que se diz, tarimbado na função, não tem carreira, né? O telemarketing ele vai para onde? Né? Então é a função operacional, então eles estão assim, abarcados em funções de um segundo escalão, não estão sendo preparados para a vida, o outro lado da tecnologia vindo. Engolindo eles, né? E ele fala nessa posição de um preparo comportamental. Né? Ele falou de ética. A fala dele é muito importante na questão da clareza para o jovem, até para o adulto, de saber experimentar, né? A gente tem muito em faculdades, mas eu acho que a educação no Brasil ela tinha que ser reformulada no sentido de pegar do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, onde a gente consegue dar a oportunidade do aluno experimentar. Então ele tem que experimentar, fazer projetos, que o pessoal chama, né, que é o projeto integrador multidisciplinar. O porquê o multidisciplinar? É que vai envolver todas as disciplinas ali, então ele experimentar um projeto de biologia, desenvolver um projeto de fato durante aquele ano, ou a cada 6 meses, para ter 6 projetos nesses 3 anos, para ele experimentar biologia, experimentar veterinário, experimentar tecnologia, experimentar mecânica, elétrica, porque é essa fase para quando ele sair se formar no seu terceiro ano do ensino médio, ele já ter na sua mente a clareza, eu gostei mais dessa área. Aí ele vai procurar uma faculdade naquela área que ele vivenciou, mas se ele sai do terceiro ano do ensino médio sem experimentar nada. Kleber, você está falando de algo que me veio aqui na cabeça, que é um assunto extremamente importante, né? Que justamente conecta com o que o André também falou, que a gente vive também uma questão de uma educação que ainda eu diria que sabe, mas ainda não fez o que precisa ser feito, que é justamente preparar o jovem através de projetos, como você está falando, nesse exercício, aprender a criar projetos e ver, né, dar forma para isso. Então, muito na escola você é cobrado para tirar notas, decorar o que pode vir cair na prova, você fica todo o tempo correndo atrás disso e de repente acaba e fala, vai trabalhar. Né? Agora você tem que trabalhar. E conecta com um pouco que a Sônia está falando, que eu estou numa vulnerabilidade, uma necessidade urgente de ganhar dinheiro. O que tem agora? Então, assim, pensando em vulnerabilidade, em transformação social, você acaba mantendo aquela pessoa naquele nicho.
né? Que é você Sim. não tem uma perspectiva, porque você tem os problemas Sim. de condução, às vezes, como a gente já falou, tem problemas dentro de casa de falta de alimentação, falta de perspectiva, não tem referência profissional, às vezes, né? Então, às vezes, não é algo também que a gente vá dizer que é ruim, no sentido que cada pessoa está correndo atrás do seu, fazendo o seu, né? Mas não tem uma perspectiva de um crescimento futuro, de sair da vulnerabilidade, né? Então, eu ouço falar que tem às vezes 4 gerações, às vezes outros estudos 9 gerações, para uma família sair da vulnerabilidade em si, né? Então, isso aí é muito impactante, e aí eu quero já aproveitar e já emendar aqui uma pergunta para o Kleber também. Kleber, do jeito que você fala assim, dá um ânimo, dá uma vontade de estudar isso, né? Porque eu ouvi um sábio falando que o futuro foi ontem, falando isso, né? Por conta dessa questão da tecnologia. As coisas estão muito rápidas. Quando você acha que aprendeu, já tem uma coisa mais... aquilo já não é mais atual. E eu acredito que você deva estar nesse universo, né? Dessa tecnologia, desse movimento rápido. E você está falando da inteligência artificial, da realidade virtual, realidade aumentada. Você pode falar, conceituar um pouquinho para a gente o que é isso e o que isso o que essas ferramentas são importantes e valiosas para esses jovens que estão inserindo no mercado? E se você tem dados, ou assim, por exemplo, o mercado tem demanda, porque às vezes é um sonho também, né? Fala assim, eu faço um curso de game, me preparei, me capacitei, aí vou para o mercado, o cara que fez uma faculdade que tem um nome mais reconhecido toma a minha frente. Eu posso ser até melhor que ele. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, vamos lá. Começando já por esse ponto aí, a pessoa que tem a faculdade com um nome grande. Hoje em dia, isso já está caindo por terra, por conta de muitas startups. O mundo das startups, ele é muito rápido. Ele precisa de profissionais que façam e não que idealizem. Então, tipo, tem muita gente que fica no mundo das ideias, né? Então, ideia não monetiza. E o mercado, a gente vive no mundo capitalista, tempo é dinheiro. Então, quando a gente fala de carreira, de profissionalismo, hoje em dia existem pessoas que, como a gente estava conversando anteriormente, que se formaram em uma carreira como personal trainer, como parte de veterinária e hoje estão atuando na tecnologia. Estão fazendo transição de carreiras onde estão fazendo faculdades online, não necessariamente faculdades com renome, como era antigamente. Eu tenho uma faculdade de peso aqui, então eu sou um excelente profissional. Hoje é mais, me mostra o que você fez. Eu quero saber se você realmente sabe fazer. Você sabe fazer? Então o emprego é seu. Hoje a gente está caminhando para já é o presente, já é a realidade, pelo menos aqui em São Paulo, aqui, a grande parte das startups funcionam dessa forma. Aí falando dessas tecnologias, elas parecem, eu trabalho com elas já, para mim já é muito comum, eu trabalho desde 2012 com elas, realidade aumentada, virtual, e quando a Coca-Cola lançou, acho que foi em 2018, que saiu aquela Coca-Cola que o urso dava a volta assim, a família, todo mundo falou, nossa, olha isso aqui, o futuro, e era 2018 e eu trabalhava desde 2012 com isso já. Aí eu olhava o urso e falava, nossa, mas ainda tá bugado, né, ele entra dentro da lata, tinha uns probleminhas. Mas hoje, para você ter ideia de números, eu faço parte de uma startup chamada EduTech, onde a gente aplica a realidade virtual para os alunos de primeiro aninho até o 5º ano. E numa escola, foi feito um estudo numa escola em Sorocaba, a escola do Ujara, onde nós conseguimos uma melhora, uma evolução do conhecimento matemático dos alunos de 80%, uma melhora de 80%. Nossa, na absorção e na forma como eles aprendiam. Por quê? Porque quando você vai ensinar geometria, fica tudo muito abstrato para a criança. Com a realidade virtual, ela está com óculos e ela está dentro de um mundo. Você consegue dar para ela pegar os objetos, ela interagir com os objetos, o enredo, a história que está ali. Então você dá uma imersão. Então, isso já é o futuro, isso que você falou, o futuro é ontem, então a gente já está há 2 anos já trabalhando com isso já nas escolas, e é uma escola pública que a gente fez esse projeto, a gente rodou lá, e assim, foi um grande sucesso. E que supera também uma expectativa que às vezes eu, infelizmente,
quando era pequeno eu via muito, e a gente ouve muitas histórias, né, que fala que a pessoa não tem capacidade de aprendizagem, né? Então, tinha pessoas que falam, você não aprende, você não tem jeito. E durante, eu tenho formação em pedagogia, né? Então a gente aprende lá na faculdade que o processo, a forma como às vezes você coloca a aprendizagem, vai conectar a pessoa, né? Então eu acho que é incrível esse trabalho aqui do ITI, porque eu vou lá, analiso o território, eu vejo, eu converso com essas pessoas, interajo com elas, né? E também, não só isso, mas eu tenho uma proposta muito diversa e muito real, que eu queria até que vocês pudessem falar um pouquinho, que esse jovem vai para o mercado de trabalho, ele vai conseguir um emprego e vai entrar nesse universo da diversidade. Vai ter aquela pessoa que tem, às vezes, 20 anos de empresa, tem aquela que tem 10, aquele jovem de 19, aquela pessoa de 50 anos, tá todo mundo ali. Então você está fazendo uma faculdade, você vai chegar com expertise lá, a flor da pele, e o cara ainda não sabe, não tem nem ideia do que é isso. Mas aí a gente entra naquela questão da garra, que daí eu vou fazer a pergunta pro André aqui. Conta pra gente como que é o seu dia, qual que é o horário que você acorda, o tempo que você leva de ônibus, tudo certinho pra você chegar, estudar, e o horário que você chega em casa no final do dia. Bom, só para o pessoal entender. É um pouco puxado, mas é possível. Eu acordo às 5h30 da manhã, me arrumo até as 7, eu como, faço café, arrumo a cama, tudo até as 7. Aí disso, nas 7 eu já saio de casa e já pego o ônibus. Do ônibus eu vou até o Avançatec, faço o meu curso e depois eu volto para casa. Voltando para casa, o que eu faço? Almoço e depois eu vou treinar. E depois de treinar, aí eu já me preparo para ir para a faculdade, já faço algumas lições, já faço alguns exercícios que me passaram e eu vou para a faculdade para Impacta. Nisso eu saio 5 e pouco, 5h45, eu vou para a faculdade. Da faculdade eu fico das 7 às 10h40. E aí eu volto pra casa meia-noite. Você chega em casa mais ou menos meia-noite, no outro dia, tudo de novo. Tudo de novo. Aí isso, eu pedi pra ele falar isso, porque o que você questionou ali, né, perguntou sobre como que tem essa diversidade. Tem a pessoa que tem a empresa que tem os profissionais já de anos ali, que já estão há um tempo, tem os jovens que estão entrando, aí é aquela questão, tipo, da garra. Você vê que não é fácil. As oportunidades estão aí, então a gente tem como Avançatec, existem outras também opções para os jovens estarem correndo atrás de conhecimento. E quando um jovem ele entra dentro da empresa, é uma coisa que eu sempre passo para os alunos que tem que tomar cuidado, tem que analisar a cultura da empresa. E aí vem as habilidades que a gente chama, né? Tem as habilidades técnicas, que hoje em dia os jovens são muito contratados pela habilidade técnica, mas eles são demitidos pelas suas habilidades pessoais, socioemocionais. Porque ele não sabe lidar com o tempo da empresa. A empresa tem uma cultura. Aí, às vezes, chega com uma garra, chega com essa vontade, tipo, eu aprendi isso, eu quero implantar isso. Não tem na empresa. Mas tem que ir com calma, entender se a empresa está no momento de ser implantado isso e tudo mais. E uma coisa que eu admiro muito nessa geração é que, se não tá legal nesse lugar, ele pede a conta, vai para outro, e coisas que, pelo menos da minha geração, o pessoal tem muito medo, tipo, de pedir a conta, tipo, eu tenho conta para pagar, fica meio assim. A geração de hoje não, eles são muito livres nesse quesito, e eu acho isso legal porque eles se estressam menos no quesito de, tipo, de ficar tentando ali no mesmo lugar. Então, essa garra que os jovens têm hoje, eles só precisam aprimorar a habilidade socioemocional, que é o que a gente procura também atender e fazer dentro do curso, mesmo que seja tecnologia que ele escolheu, mas o socioemocional tem que ser trabalhado, porque é esse que vai determinar onde a pessoa consegue chegar. E diariamente. Será que você pode falar um pouco mais sobre essa questão que a gente estava falando agora há pouco, justamente, vocês analisam, por exemplo, vocês têm os indicadores que vocês criam, vocês avaliam, por exemplo, como você falou do território, vocês avaliam
Quantos jovens entraram? Vocês fazem algum tipo de acompanhamento desses Sim, jovens? a gente tem o monitoramento, né? E principalmente a gente tem, não dá para você fazer um acompanhamento por muito tempo, né? Então a gente tem uma área de empregabilidade, onde a gente capta oportunidades, nós temos parceria com diversas empresas, né? E neste entrar, a gente faz um acompanhamento de no mínimo 30 dias, que é justamente nessa parte do impacto, né? A gente vai monitorando, porque é aí que dá as demissões, né? No começo, porque ele chega com essa garra. Por mais que a gente prepare em sala de aula, o ambiente do mundo do trabalho é diferente, né? Aí ele chega, então a gente faz esse acompanhamento por um mês. Então, nós temos já uma pessoa que faz o monitoramento, vai acompanhar a chefia, acompanha o próprio aluno, como é que você está indo, e ele também vai o quê? Fazendo esse discurso, olha, cheguei, tá assim, a ética, tô chocado. Ele dá um feedback para vocês também. Então, porque esse assim que ele entra no primeiro, é, nesse emprego dele, a gente faz esses 30 dias de acompanhamento e ele já é empregado. É o mínimo que a gente consegue porque o número de alunos e também, passado isso, aí ele vai, né? A gente faz esse acompanhamento, mas já é mais esporádico e um pouco mais longo. Mas no começo é um acompanhamento muito de perto, para não ter esses choques, não é? Que é justamente a adaptação. Alguma habilidade que você gostaria de citar que é importante para agora? Tipo, resiliência? O que você tem visto mais assim nesse mercado? Porque eu imagino o André, acho que você ainda não está trabalhando, né, André? Você está dedicando aos estudos agora. Estou dedicando aos estudos e provavelmente daqui a pouco já vou começar a trabalhar, estágio, essas coisas. Aí digamos que você chega lá na empresa, né? Você vai começar a trabalhar e você tem lá um chefe bravo, né? Só pede as coisas meio temperamental. Você está preparado para esse ambiente? Assim, eles vão discutindo com você, você enxerga? Porque às vezes, como o Kleber falou, né? Às vezes você vai precisar entender essa cultura. Às vezes a pessoa não está brava com você, está brava com outra coisa, acaba... Acho que o jovem tem que se adaptar ao ambiente. Ele tem que ler o ambiente e falar: tá, nesse ambiente eu preciso fazer isso, isso e isso. Então eu vou fazer. Ele tem que ver o que os outros funcionários fizeram, se colocar no lugar deles e falar: não, então nesse ambiente eu vou me portar assim. Porque se você tentar mudar o ambiente, você vai ser caçado ali. Não, essa pessoa está atrapalhando o ambiente. Então você tem que se adaptar. Nesse momento eu preciso fazer isso. Tem um chefe bravo? Tá, então eu vou fazer o que ele está pedindo, mas também, como é que fala? Não vou irritar ele. Mas, assim, tem esse negócio do chefe bravo, mas se a pessoa fazer o que a empresa está pedindo, eu acho que... O chefe bravo é um estereótipo. É um estereótipo, mas podem ser vários outros, né? Você tem algumas habilidades que você acha você bacana falando assim, citar? habilidades, né? Só que antes da gente trabalhar tudo isso, o aluno, né? O André, ou qualquer outro aluno nosso, ele tem que se conhecer primeiro, né? Então, o primeiro passo, a gente tem que se conhecer primeiro, né? Então, existem dinâmicas, a gente trabalha muito isso, porque você precisa saber como que é o seu comportamento, para você saber lidar e administrar isso. Não quer dizer que você vai lá sair lutando com ele, mas de que maneira eu canalizo essa energia, né? Então, que é justamente saber trabalhar sob pressão, e como você falou, a resiliência, né? Uma vez, 2 vezes, então também a gente tem que ter um nível de suporte. Então, ele se conhecendo é o primeiro passo. Então, é o primeiro passo, que aí depois as outras habilidades vão formando a competência. Né? Porque aí no final você consegue ser, como o Kleber falou, uma pessoa adaptada ali, né? Porque não quer dizer que você vai mudar o seu comportamento, mas você consegue administrar melhor. Então, você conhecendo o seu perfil, o seu comportamento, mas é por meio das dinâmicas, né? A gente exercita isso. É um ensaio para a vida real no futuro. Que a gente sempre brinca, né? Nas nossas rodas de conversa. Aqui é o lugar que dá para a gente ensaiar, errar,
aproveite e tira as dúvidas também. E É que você aprende, né? uma coisa que é muito importante o pessoal saber é o que a Sônia falou assim, você tem que conhecer seus valores. Eu tive um burnout no começo do ano passado, e o que é essa doença que se fala muito, né? O burnout, é a doença mental, né, que a gente tem, que é a sobrecarga de trabalho e tudo mais, é quando você não conhece os seus valores e os seus limites. E aí você começa a vivenciar no trabalho coisas que vão contra os seus princípios, os seus valores. E isso acaba afetando, tipo, no começo você consegue ir relevando, mas o corpo cobra. Então, você sabendo os seus valores, ó, eu posso ir até aqui. Então, um chefe que ele é estressado, ou uma situação onde vão colocando sobrecarga com você e tal, você consegue ir levando. Se você conhece o seu limite, a hora que chegar nesse seu limite, você, opa, aqui não. E Então, consegue administrar. E consegue administrar. Eu acho que o primeiro ponto é o autoconhecimento. E aí, essa questão da habilidade, que é, no caso, eu acho que não é nem as que a gente chama de hard skills, né, que é a parte tecnológica, técnica que você está aprendendo nos cursos, e as soft skills, que são as habilidades que é oratória, é o famoso jogo de cintura, que você tem que ter no trabalho. Eu acho que vai depender muito da carreira. Se a pessoa, eu já trabalhei com pessoas que são extremamente técnicas, ela não tem uma ambição de tipo, eu não quero ser gestor, não quero ser coordenador, porque tem que lidar com pessoas. Esse não é meu perfil. Eu sou técnico, eu sento aqui, sou engenheiro, vou resolver, vou programar e vou entregar. Então, isso ele vai precisar de umas habilidades de soft skills para poder seguir com a sua carreira. Agora, quando a pessoa quer, eu quero ser professor, quero ser um coordenador, um líder, aí as soft skills mudam, né? Aí ele tem que saber lidar com o cliente, tem que saber conversar, tem que ter uma boa, um ponto que eu vejo em todo lugar, que é a escuta ativa. Então, isso para qualquer uma das habilidades. O cara é tanto técnico quanto gestor, tem que saber ouvir. Esse é o que eu deixaria de dica pro pessoal, assim, entrou num trabalho, escuta muito e fala pouco. Aí depois, quando você entendeu o ambiente, aí você começa a interagir com o ambiente. Legal. O Kleber, Sônia, André, quem quiser falar muito à vontade, qual é o desafio que vocês acham assim que é para capacitar essa galera? Tem mais alguma coisa que a gente não falou para capacitar o vulnerável, a pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade? Tem algo que veio à cabeça de vocês assim que a gente ainda não falou que vocês acham bacana compartilhar? Eu acho que a cultura também ela é muito importante. Eu acho que uma cultura séria, uma cultura que consegue fazer esse jovem se portar bem, ela é indispensável, porque hoje em dia a gente vive uma cultura muito imediatista e uma cultura muito de, eu vou conseguir fácil, e aí a pessoa que está no errado é o certo às vezes. Você vê muito essa cultura e eu acho que não é assim. Você tem que... Tudo tem no seu tempo. E essa pessoa tem que entender. Tá, eu tô no tempo de estudar, tô no tempo de começar no emprego, e também tem um tempo de que você vai colher os seus frutos. Você tem que plantar para colher. Então eu acho que a cultura também influencia muito. Você dá essa visão pro jovem. Porque o jovem tá meio perdido ali. O que eu vou fazer? E todo aquela confusão, que fico irritado com os pais, não sabe o que faz. E esse jovem precisa de um modelo. Porque se ele não tiver um modelo, ele vai pelo que acha que é mais fácil. E às vezes o mais fácil vai ele para um caminho que é triste. Que o jovem de periferia hoje no Brasil, o que ele vê muito? Infelizmente ele vê muito criminalidade, ele vê esse criminoso sendo glorificado, e não é assim. Ele tem que ver que, por exemplo, o pai dele que está batalhando todos os dias, ele é o verdadeiro herói, ele é o verdadeiro modelo que ele tem que seguir, e não esse cara que seguiu pelo caminho mais fácil, entende? Eu acho que o jovem hoje ele precisa de modelo, seguir um modelo certo, seguir um modelo correto, e falar, tá, nesse tempo eu vou passar dificuldade, mas mesmo que eu passe dificuldade, eu tô seguindo o caminho certo. E isso é o mais importante. Você pode ganhar o que for, mas se você não tá seguindo o caminho certo, você tá errado. É uma boa dica, uma boa dica. Ter um modelo de uma pessoa
uma pessoa de referência. Eu acho que isso cabe muito ao professor, é uma responsabilidade muito grande, eu vejo, ele está ali no dia a dia. Eu costumo falar com os meus colegas que o Lar Sírio tem muitos educadores, né? E às vezes a gente se reúne e eu gosto de frisar muito isso, né? Que o educador, a pessoa que está ali à frente, não tem noção do tamanho da responsabilidade que ele... e que isso não deve ser um peso, né? Mas deve ser algo bacana. Porque eu não lembro, assim, do que meu professor deu de aula, das matérias, mas eu lembro da pessoa do professor, que fica marcada na nossa vida, né? Então, a figura dele simpática, acolhedora, e vai muito pelo emocional, né? Sim, Claro. sim. É o que eu comento com os professores que eu treino, eu falo assim, tem que tomar muito cuidado, que eu sou contra aquela questão do fanboy que chama, né? Que o pessoal, eu defendo Java, e C# é ruim, então a Android é melhor que iPhone. Não existe isso, porque o jovem tem que estar preparado para trabalhar em qualquer ambiente, qualquer linguagem, com qualquer coisa. Então o professor é essa referência. Então se o professor ele vai defender muito uma linguagem, aí o aluno vai ter ele como referência também. E tem uma coisa que você mencionou e que ele comentou, essa questão da referência. A minha esposa estava conversando recentemente, eu não vou lembrar o nome do rapaz, mas é um rapaz, um youtuber famoso também, que ele atua com essa parte de conversar com a periferia, e ele teve um choque quando ele chegou a conversar com os alunos. Eles falaram, tá, mas você não é uma referência pra gente, você é diferente da gente. E aí, tipo, eram crianças já com tatuagem, a referência delas era a criminalidade. Aí o que esse cara fez? Ele se tatuou, fez tatuagem no rosto, no corpo, para que aquelas crianças conseguissem enxergar nele e falar assim, ele é igual eu sou igual a ele. Então se ele chegou lá, eu também posso chegar. Porque ele chegava a conversar e dando todas as oportunidades, tudo, só que tem uma barreira que esse jovem não conseguia se enxergar ali, mesmo vendo o professor falando, tá aqui a oportunidade, mas esse professor é certinho, ele estudou, não sei o quê, eu não tive essa oportunidade. Eles têm essa barreira. Aí a partir do momento em que ele se caracterizou, ele se tatuou, tudo, e ele conseguiu fazer com que essas crianças olhassem para ele e enxergassem, cara, ele é igual eu. Então, se ele tá onde ele tá, eu posso chegar também. Eu acho que é essa referência, né, que os jovens da periferia precisam ter, assim, acreditar. Eles precisam acreditar que é possível, que existe caminho para poder alcançar tudo que o sonho que eles quiserem da forma honesta, da forma correta. E o dilema é justamente essa escolha, né, André? Hoje vocês, jovens, eu acho que toda a sociedade, mas eu acho que o jovem, que ele está em formação, a gente que está mais maduro, a gente já meio que decidiu a forma, né, que pra gente é muito certo, que é muito concreto, que eu não abro mão. Mas o jovem, ele às vezes está muito nessa aventura da experimentação, sem saber de suas consequências, né, sem ter consciência, né. E você vê muitos jovens, muitos colegas assim da tua idade, ali do teu bairro, com realidades diferentes, você acha? Sim, eu conheço jovens de diversos modelos. Tem um amigo que é mais parecido comigo, tem amigo que eu conheço mais de periferia. Infelizmente, esses amigos tiveram um filho mais cedo, tiveram experiência com criminalidade. É triste, assim, porque a pessoa vai passar por muito mais dificuldade. Mas eu acho que todo mundo que eu conheci e que eu conversei queria o caminho certo, queria falar, não, eu quero ter minha casa, eu quero ter o meu conforto sem atrapalhar ninguém, eu quero ficar tranquilo. E eu acho que isso que o jovem brasileiro quer, ele quer ser que nem um pai, ele quer viver tranquilamente e dar essa oportunidade, às vezes para o filho, para os familiares, e orgulhar a família, porque ninguém quer ir para um caminho que você vai ser discriminado. Ninguém quer isso. E eu acho que falta essa clareza educacional para o jovem, porque muitas vezes ele sai da escola, por que eu estou fazendo isso? Muitas vezes eu também já me peguei. Por que eu estou estudando? E às vezes ele nem sabe por que é. Eu acho que falta essa clareza da escola de trabalhar o jovem para a indústria e para o mundo, tanto educacional e tanto de empregabilidade. Muito bom. Você ia falar algo, Sônia? Eu acho interessante, né? Porque é o que a gente observa, né? Está instalado o problema. Nós comentamos isso, né? Está instalado o problema. Esse jovem está indo para uma área de
baixa complexidade em termos de mundo do trabalho, né? E essa expectativa muito baixa, né? Então, é um sonho, mas que não é sonho, né? Por isso, a nossa batalha, né? A nossa escutativa, de que maneira a gente consegue fornecer, subsidiar esta construção para que ela seja sólida, não é? Que hoje ela está precária, né? As políticas públicas não estão atendendo às necessidades básicas, não é? Então você fornece um curso que seria a carreira, né? Na área de tecnologia, só que não vê o outro lado, que está faltando uma necessidade básica. Não tem remuneração para o transporte, não consegue chegar até lá, não consegue se alimentar para aguentar 4 horas de aula. Então, está faltando esse complemento da parte de política pública, nesse sentido, né? E falta a base. E é A base, o que é bacana é a gente evidenciar. Um jovem tem que ouvir o outro jovem. Quando a gente estimula case de sucesso, né? Exato. Que para nós a gente vibra. Entrou André, foi para um curso, não sabia que curso ia fazer, não conhecia nada de linguagem. Hoje ele já fala a linguagem tecnológica, né? E conseguiu ver um caminho acadêmico. Puxa, conseguiu entrar numa faculdade, já deu um up. Para a gente já é um case de sucesso. Saiu do status da onde ele estava, né? Ampliou a visão, foi para uma faculdade, né? E é bacana a gente evidenciar isso. Um outro amigo ouvindo isso, opa, foi bacana. Foi fácil, André? Tá sendo fácil? Fácil nunca é, gente. Fácil nunca vai ser, mas só que vocês têm que saber trabalhar. Você tem que saber trabalhar o que você consegue. Aí que tá o comportamental. Você tem que trabalhar até onde você consegue e fazer o 100%. Acordar todo dia e falar, não, hoje eu vou fazer 100%. Hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou treinar, hoje eu vou estudar e eu vou dedicar 100% do meu tempo a isso. E é isso, gente. É difícil, mas uma hora você tem que plantar para colher. Entende? E é legal que você pode se tornar o exemplo, né, para essas pessoas que estão começando também, olhar e falar, pô, o André conseguiu, o André morava do lado de casa aqui, seus amigos ali, fala, pô, aí entra em contato com você e se espelhando, vai multiplicando. Sim, uma pessoa que tem essa garra e serve de inspiração para outras. Exato. Levanta todo mundo ao redor. E eu acho que é importante isso. Eu acho que se você tem a garra, você vai ajudar a maioria ao seu redor. E fazendo isso, acho que a pessoa já consegue ter a cabeça para entrar numa carreira, para continuar o sucesso. André, você não pode escapar dessa pergunta que eu vou fazer. André, o que mudou hoje, pensando, antes de você acessar lá o curso do ITI, as suas perspectivas, o que você pode dizer hoje que mudou e o que você está pensando para o futuro? Eu acho que mudou a maneira que eu vejo o mundo. Assim, o programador, eu acho que tem muito isso. De, por exemplo, como é que as coisas funcionam? Por exemplo, esse microfone ou essa televisão tem uma programação. Você vê o mundo de forma diferente. Por exemplo, a ideia que você está pensando na cabeça com programação eu consigo fazer isso. Eu acho que é muito importante isso. O mundo das ideias, quando você tem um estudo, por exemplo, eu sei Java, então, como é que isso funciona? Funciona num banco? Então o banco funciona assim? Isso que é o legal da educação, que você agrega no conhecimento. Por mais que talvez a pessoa não seja empregada, mas só que o conhecimento não pode ser tirado. E esse conhecimento agrega na sua vida. Como é que essa TV funciona? Como é que o carro funciona? O carro precisa de programação. E tudo funciona em algoritmo. A biblioteca é um banco de dados. Então você vai pegando essas coisas básicas do dia a dia e você vê de outra forma. Você vê um outro mundo. E eu acho que eu aprender no Avançatec Java mudou isso. E para o futuro agora, que eu penso, é melhorar a minha língua de programação Java e também fazer mais projetos e aprender mais línguas de programação. E para poder entrar no mercado e
e melhorar como carreira, melhorar na minha carreira. E eu acho muito importante ressaltar as ideias. A gente pode pegar um exemplo dos Estados Unidos, que o Vale do Silício ele foi totalmente inovado por ideias. E muitas pessoas da programação inovaram essas ideias. O dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, o Facebook, Instagram, ele era programador no início. Ele pegou essas ideias e iniciou elas, o que ele falou de startups. Então hoje as pessoas têm a possibilidade com a tecnologia de abrir os seus negócios ou de entrar num emprego de inovação. Eu acho que é muito importante isso. Essas ideias que surgem. E essas empresas mudam o país. Tanto que o Instagram, você pode pegar a Amazon, mudaram o mundo. Hoje em dia, tudo essas coisas de IA, de cloud, de banco de dados, mudaram por uma pessoa que começou ali e tinha uma ideia na cabeça. E falou, como é que eu posso implementar essa ideia? E com a educação, foi aprimorando e conseguindo implementar essa ideia na sociedade. Show, que testemunho aqui para nós, hein? Que inspiração. Espero que muitos jovens que estejam nos assistindo se inspirem aqui nas falas do André, do professor, da Sônia. Eu queria aproveitar que você falou sobre o mercado e fazer uma pergunta aqui para o professor, para a Sônia também. É real? Esse mundo existe, André? Kleber, eu fiz o curso, tem demanda de mercado, eu vou conseguir escalar uma profissão rentável? Sim, sim. A área da tecnologia está carente de profissionais. Então, como eu mencionei, tem profissionais que estão fazendo transição de carreira, estão saindo das suas carreiras e mudando para a área da tecnologia. A tecnologia, o pessoal comenta, né? A IA está roubando emprego de muita gente, mas a IA, ela tá vindo, é a transformação industrial que sempre acontece, né? Então, alguns empregos deixam de existir para nascer novos empregos. Por exemplo, hoje a gente tem engenheiro de prompt. O que é isso? É a pessoa que sabe como conversar com a IA, ela sabe como pedir as coisas, como estruturar as ideias para passar para a inteligência artificial e executar. Então a inteligência artificial, ela nada mais é do que... Ela sozinha não faz nada. Ela precisa de alguém para que parametrize ela e organize as ideias para que ela execute. E uma coisa que ele falou aqui que eu acho muito legal, que é uma frase que dá para deixar para o pessoal, que o mundo é de quem faz. Então, você tem uma grande ideia, você tem uma ideia de abrir uma startup ou de fazer um software, fazer um aplicativo, vai lá e faça. Então, é isso. E a tecnologia, o que eu acho legal da tecnologia é que ela permite isso. Então, o André hoje, ele está estudando, ele pode conseguir um emprego, além do seu emprego, trabalhar como freelance. No seu horário está em casa, ele pode estar desenvolvendo um site para a padaria de um parente, para desenvolvendo um aplicativo para uma outra empresa que está contratando o horário dele, fora do horário de trabalho dele. Então ele está de final de semana, faz um servicinho aqui. Então a tecnologia, ela proporciona isso. Aí a pessoa consegue, além do seu emprego, conseguir fazer esses outros bicos que a gente chama de freelance para poder crescer. E a demanda é gigantesca no mercado. E pegando esse gancho do Kleber, com relação IA pegando o mercado de trabalho, só tem um detalhe, né? A IA, ela não consegue ter decisões, certo? Porque ela depende do emocional. Porque o ser humano... É como ele falou, a IA está dependendo da gente. Nós vamos solicitar, né? Então, ela precisa do ser humano. Então, esse ser humano tem que ser preparado, né? Porque a parte emocional, a parte decisória é nossa. Só que nós temos que estar preparados para lidar com ela. Exato. Não é verdade? Porque Esse é o medo de todo mundo, né? Tipo, a inteligência artificial vai tomar meu emprego, as pessoas vão perder seus empregos, vão ficar... vai gerar mais problemas do que soluções. Muita gente pensa Sim. assim, né? Que ela é dependente é resistente, da gente, né? As pessoas são, às vezes, eu tenho a impressão, não todo mundo, mas às vezes vem algumas pessoas que não conhecem, mas já se fecham para... cada mas novidade, né? É que eu não sei se vocês tiveram também a oportunidade, quando você entra dentro de uma indústria automobilística, você vai ver um carro sendo montado, a parte de soldagem dele não tem um humano, é só máquina que vem soldando e tudo, e isso é antes da IA.
Então, sempre tem a questão, só que quem que vai dar manutenção naquele braço robótico? Pois é. Quem que vai parametrizar aquele braço robótico? Quem que vai montar aquele braço robótico ali? Não é outro robô que vem e monta, é um ser humano. Então, eu acho que é o que a Sônia mencionou no começo aqui da nossa conversa, que trabalhos mais repetitivos e braçais acabam ficando mais automatizados e os trabalhos mais intelectuais são para os seres humanos. Então a gente vai trazendo uma qualidade de vida, porque às vezes também, tipo, a pessoa ficar num call center ali 8 horas por dia para ganhar R$1.800, ficar atendendo o pessoal ali, você colocar uma inteligência artificial que faça isso, vai tirar essa pessoa desse local, mas vai poder dar a possibilidade dessa pessoa estar criando essa inteligência artificial que vai estar ali, parametrizando essa inteligência artificial que vai estar ali. Então, é essa questão desses cursos, dessa garra que o André tem aqui de correr atrás para se profissionalizar, adquirir essas habilidades técnicas para conseguir se engajar no mercado de uma forma mais produtiva. E assim vai surgindo novos empregos, né? Sim. Um exemplo disso, a tecnologia sempre vai inovar, gente. Isso sempre vai acontecer porque, por exemplo, a Netflix, antes tinha um mercado de CD, de fita cassete, que... Olha, ele conhece. Você não Já. estava aqui quando a gente ouvia Pois na cassete. A E vovó que hoje esse conta. mercado mudou. E onde estão essas pessoas agora? Trabalhando às vezes na Netflix, às vezes trabalhando Tá aqui, no ó. catálogo de filmes, tá aqui, Eu conversando. podcast. eu tinha uma videolocadora que começou com VHS, aí passei pelo DVD e pelo Blu-ray, aí eu falei, aí a gente fechou a videolocadora, porque daí veio a Netflix. Vê a Netflix. Então sempre as pessoas vão mudando, só que o ser humano sempre inova. Então essa é a habilidade do ser humano, inovar e se adaptar ao ambiente e criar as ideias. A IA nunca vai pegar pegar o básico, nada. Se você não ensinar a IA nunca vai criar nada. Exato. Agora, Sim. você pega o ser humano e ele em si já vai conseguir criar. A criança falando, o ser humano sempre consegue inovar. Então, por mais que as pessoas tenham esse medo das máquinas mudar o mundo, elas vão mudar. Mas você tem que saber trabalhar para elas mudarem o seu mundo melhor. É isso que a gente tem que fazer. Você estava me falando, você me inspirou a fazer um desafio hoje. Vou olhar aqui para a câmera. Hoje é 30 de abril de 2026. Aí eu quero pôr um desafio aqui para o Kleber. Kleber, assim, hoje, se você olhar para o futuro, você tem alguma tecnologia, alguma invenção, algo que você acha que você está vendo que vai acontecer, algo que você gostaria de falar, adiantar para a gente? Nossa, difícil. Porque assim, o que a gente vê de futuro, por exemplo, como eu estava mencionando, a realidade virtual, o que a galera acha que, tipo, nossa, isso daí é revolucionário, já existe há muito tempo. Então, essa questão do futuro, o que eu vejo é o avanço das tecnologias de inteligência artificial, as LLMs que a gente conversa hoje, ChatGPT, Gemini, Cloud Code. O Cloud é que é da empresa Anthropic, ele é um grande caso disso, que eu vejo que num futuro, né, não muito longe, as inteligências artificiais que a gente tem como padrão hoje, as que vão bombar, o que vai transformar o mundo são as mais específicas, que são as smarts que o pessoal chama. É a inteligência artificial, não aquela que vai fazer tudo, mas é aquela que vai fazer algo específico. A gente se baseia muito pelo Cloud. O Cloud Code, ele nasceu uma inteligência artificial que ele é específico para programação. Então, ele se destacou até acima do Gemini, do ChatGPT, da OpenAI, e ele se destacou no mercado, está recebendo grandes aportes, né, de grandes investidores, porque ele é específico. Então eu vejo que no futuro, o que a gente vai estar vendo são inteligências artificiais específicas. Vamos supor, vou dar um exemplo bem didático aqui, uma inteligência artificial específica que ela só sabe fazer bolo. Por exemplo, uma inteligência artificial específica que ela só sabe fazer atendimento. Então a gente vai caminhar para isso, para inteligências artificiais específicas. Eu acho que esse é o grande futuro que está vindo agora. Olha o segredo do Brasil, boa, boa. É porque hoje a inteligência artificial, que é diferente da gente entrar lá no Google e fazer uma pesquisa. Uhum. Mas ainda assim ela puxa, você joga lá, abre o universo de
de coisas, né? De Sim. que pode acontecer. Então, pelo que eu estou entendendo, se eu quero montar um carro, existe uma inteligência que eu vou conseguir montar um Específica carro perfeito. Isso, vamos porque dizer. as LLMs hoje, elas, o que você vai conversar com o Gemini, ele é muito genérico, ele sabe um pouco de tudo. Então, a chance dele alucinar, que a gente chama as alucinações, é muito grande. Agora, uma inteligência artificial que ela é específica, ela só sabe, ela foi treinada para aquilo, para aquele modelo específico, a chance dela ter um resultado melhor, uma acurácia melhor, é muito maior. Então, eu acho que o futuro é esse. É o momento que eu estou estudando, que o pessoal está no mercado aí Eu comentando, acho que o pessoal é isso. já está nessa linha. Já. Tá Tem todo a mundo... esposa do meu sobrinho, é médica, ela treina a inteligência dela no ramo dela, né? Uhum. Na parte médica, ela vai municiando, a biblioteca vai sendo acumulada, né? Uhum. Então, se alguém for fazer uma pesquisa sobre aquele assunto em outro aplicativo, a dela vai estar treinada, ela vai, Exato. como é que é? O resultado vai ser melhor. Responder mais assertivamente, com mais rigor, né? É. Então, eu tive essa experiência, que ela treina, né? Então, ela falou assim, ela tem respostas mais assertivas. O mundo hoje na medicina, você tem inteligências artificiais que são treinadas para reconhecer câncer. Então, por imagem. Então, você está fazendo um tratamento, eu tenho a minha linha de pesquisa do mestrado, utilizando a realidade virtual, o óculos da realidade virtual, para cateterismo. Então, você coloca uma câmera na artéria, vai olhando pela câmera aqui, e você tem uma inteligência artificial que vai fazendo análise ali da artéria, como que ela está por dentro. Então, hoje eu não estou aplicando inteligência artificial, mas já existem inteligências artificiais específicas para isso, que ela vai auxiliar o médico. Então, o médico às vezes deixou passar alguma coisa, mas ela está fazendo análise ali, depois ela dá o relatório de todos os pontos que ela analisou. Só que ela é treinada para aquilo. Ela não vai ser tão boa quanto o Gemini ou o ChatGPT para fazer perguntas genéricas, mas sobre aquele assunto específico, ela é a melhor que tem. Eu acredito que elas são ferramentas, elas vão ajudar. Um exemplo que eu vi, o pessoal fazendo, acho que o pessoal viu já, Vingadores, tem o Homem de Ferro lá e tem o Jarvis. As pessoas fizeram o Jarvis lá para ajudar elas no dia a dia. Então, vou acordar, em vez de ter que ir lá no celular, ligar, não, a IA já vai me falar o que eu tenho que fazer no dia, como é que tá o clima, e ela vai aprimorando esse processo do dia a dia. E eu acho que ela só tem a ajudar os programadores. Um site que demoraria 1 ano para fazer, você consegue fazer em 2 meses. Ela encurta o tempo, né? E com isso, os programadores vão tendo mais oportunidades. Ela vai influenciar na concorrência, mas só que ela vai auxiliar também nas oportunidades e no tempo que você vai conseguir, por exemplo, programar um site, programar algum veículo, algum objeto, e ela vai só ajudando. Eu acho que se o programador saber usar, ela só tem a ajudar. Exato. Gente, estamos chegando no final. A gente tem que finalizar, mas a conversa aqui, assim, falando com vocês, vai pipocando muitas outras perguntas, mas eu quero agradecer demais. Está sendo uma conversa muito produtiva. Acredito que vai contribuir com muitas outras organizações sociais que estão construindo seus projetos, suas propostas de capacitação profissional. Gostaria de deixar uma fala, se vocês quiserem ser encontrados nas redes sociais, o ITI, né, deixar o site do ITI para outras pessoas acessarem o site, às vezes tem, enfim, saber como que funciona, se existe a possibilidade de parcerias, que é um projeto incrível, né? Sim. Sônia, pelo que você me fala, eu acho que é incrível esse olhar, essa análise de transformação de território, que a nossa temática aqui do podcast é avaliação, é impacto social, é esse olhar de uma realidade que precisa ser atendida, tem as suas urgências, né? E tem uma galera muito capacitada que está ali empenhada, com história, né? Eu estava conversando com o Kleber tem uma história, ele não está aqui perdido, né? Ele foi provocado na vida, né, Kleber? Ele foi levado puxa, se eu transformei, eu lembro que se você quiser até falar um pouquinho rapidinho,
que te levou como professor, que você descobriu, caramba, se eu ajudei essa pessoa, eu posso ajudar muitas outras, e é o que você está fazendo, né? Isso é deixar para o pessoal aí, o pouco que você conhece, às vezes você acha que não é o suficiente, você fala, mas o meu conhecimento é pouco, mas o pouquinho que você conhece, você pode transformar a vida de muitas pessoas. O pouquinho que eu conhecia lá atrás, com um curso que eu imaginei, eu fiz até por questão monetária, eu precisava do dinheiro, fiz o curso e acabei transformando a vida de uma família. Então isso é muito gratificante, você receber o feedback depois e ver que aquele conhecimento pequenininho que você compartilhou ali com algumas pessoas, você impactar positivamente na vida das pessoas. Então é isso que eu deixo de dica para vocês aí. Então, se você sabe alguma coisa, compartilha. André, quer deixar um recado para um jovem? Pensa no jovem que está te assistindo. Que mensagem você quer deixar? No final, gente, é tudo sobre pessoas. É sobre ajudar o próximo. E eu acho que o jovem tem que se agarrar ao desejo dele. Eu quero ser essa profissão? Agarra. Vai atrás. Você consegue. Eu acho que Acho que todo mundo, se esforçar, consegue. Ah, mas eu não sou um Albert Einstein. Mas até o Albert Einstein teve um começo. Então você precisa começar para você se conhecer até. Então eu acho que é importante você começar, dar esse pontapé inicial que você fazendo 100% daquilo, algum lugar você vai chegar e eu acho que você só tem a ganhar. Pega o seu sonho, ajude as pessoas, saiba os problemas das pessoas e ajude elas, que você só tem a ganhar. Eu acho que é isso que você tem que fazer e você consegue. Tem muitos problemas, sim. Hoje em dia, muitos problemas mentais, depressão. Às vezes o econômico não tá bom, mas se você se esforçar e você abraçar a oportunidade, como o Bill Gates diz, a vida é feita de oportunidades, você abraçar ela, você consegue. É isso aí. Sônia, você quer deixar uma mensagem? Vou seguir na linha do André. Agarre a oportunidade, né? Hoje em dia, como o Kleber falou, nós temos aí vários cursos, não só ITI, mas outras ONGs, né? Outros cursos, outras oportunidades. Então, agarre. O importante é iniciar, como o André falou, né? Vou nessa vibe, vamos lá, vamos pegar a oportunidade, agarrar essa oportunidade que talvez ela passe uma vez só. Né? O tempo passa rápido, a juventude passa muito rápida, então vamos aproveitar. E a realidade está aí, tanto virtual, realidade aumentada, né? Dá para a gente fazer muito mais palestras sobre o que tem os cases, né? Então aproveite a oportunidade, este é o momento. Gente, incrível, hoje é uma manhã, sim, estou aqui realizado, porque eu até agradeço o Kleber, a Sônia, o André de novo, porque o Kleber saiu de longe, veio de Sorocaba aqui. Obrigado, Kleber, por você vir aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento. Com certeza teríamos aqui, acho que quem tem dúvidas, quer fazer alguma sugestão, fazer alguma pergunta para o André, deixe seu comentário aí embaixo, dê sua curtida, compartilha com outros colegas de profissão, outros jovens, compartilha, porque assim, é uma realidade, a gente está falando de mundo real aqui, concreto, né? Então, quero agradecer a sua audiência, agradecer aqui a presença da Sônia, Obrigada. do professor Kleber, do André, aproveitar também agradecer o Instituto Tecnológico de Inovação, o ITI, né, como a gente conhece, por ter partilhado aqui com os seus profissionais, com o seu jovem, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as tecnologias. Então, agradeço, quero relembrar que nós temos agora, no dia 28 de agosto, o nosso 5º Workshop Ideias, onde a gente vai convidar, vamos levar aqui, eu vou convidá-los, já vou deixar aqui o convite para estar presente com a gente, para conversar e às vezes também trazer uma discussão ali. Então venha, faça parte, se inscreva. Em breve vamos deixar algumas informações no site do Larcírio. Obrigado e até o próximo podcast Ideias. Até lá!